Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você. Você aí, aluno do Sobre o Meio Ambiente, que hoje escolheu estar conosco para aprender um pouco mais sobre o direito penal. Essa matéria no edital me pegou de surpresa, pegou você de surpresa, mas não podemos esquecer que também pegou seu concorrente de surpresa, certo? Você está no lugar certo. Eu farei o máximo que puder, transmitirei todo o meu conhecimento para poder fazer você chegar lá, você chegar à sua aprovação e você conseguir alcançar o seu cargo almejado, certo? Sem enrolação, nosso tempo é curto, então vou passar direto para o PDF, vou passar direto para os nossos slides e vamos trabalhar sobre esse tema, tá bom? Apresentação do direito penal e seus princípios. Esse vai ser o nosso tema da aula de hoje. Direito penal no seu edital. Vamos falar aqui brevemente sobre o método que eu vou utilizar para fazer você entender um pouco mais desse ramo do direito. Teoria e resolução de questões. Esse será o nosso alicerce. Esse será o principal modo que vamos trabalhar durante as nossas aulas. Teoria primeiro, questões depois. Certo? As questões são muito importantes. Revisão e curva de esquecimento. Eu trouxe esses dois temas aqui. Vamos ter uma conversa breve, uma conversa proveitosa sobre a melhor forma de vocês tirarem proveito de tudo que veremos nessa aula. Questões. Essas questões eu vou tentar trazer depois, no mínimo 20 questões a 25 questões, seja do CESP, seja de outra banca. Vou tentar trazer um materialzinho para vocês em PDF, para que vocês consigam ter um meio de testar os seus conhecimentos. Caso vocês tenham dúvidas, vocês têm o meu contato, certo? Vocês me mandam uma mensagem, eu tirarei o mais rápido possível qualquer dúvida que vocês vierem a ter nesse material. Caderno de erros é uma técnica que eu vou comentar com vocês sobre, é uma técnica muito boa, é uma técnica que eu uso, que várias pessoas usam e que de fato ajuda. Vamos falar um pouco sobre as revisões e curva de esquecimento. A curva de esquecimento foi um objeto de pesquisa de Engels há algumas dezenas de anos atrás. O que foi notado através dessa pesquisa? Que a retenção de conhecimento daquilo que é estudado, ela vai se perdendo com o tempo. Então, se você que chega aqui no primeiro contato com um tema e você consegue, vamos pegar uma canetinha vermelha, vamos pegar uma canetinha vermelha. Então vamos olhando aqui a retenção de conhecimento, vai de 0 a 100%. Você se encontra atualmente aqui quando termina a sua aula. Está aqui, 75% e 80%. O tempo vai passando de 10, 24, uma semana, um mês, e você chega a zero. Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você empreendeu tempo, tudo aquilo que você investiu o seu tempo, se foi. Como resolver isso? Revisões, e vamos ensinar um pouco como vai ser feito. Horas depois, a gente pode até trabalhar com o final da aula. Com o final da aula, você terminou de ver a nossa aula, dá uma lida naquilo que foi dito, dá uma lida nas questões que você errou, nas questões que você acertou, nos pontos que você ficou em dúvida. E uma coisa eu já quero dizer desde já, não fique em dúvida. Não fique em dúvida, não passe para a próxima aula em dúvida. Se aquilo que eu passei, se aquilo que eu trouxe nessa aula, você fala, olha professor, eu fiquei em dúvida, eu não entendi o que o senhor quis dizer, eu não entendi esse tema, fui resolver questões, tive dificuldade. Por favor, não simplesmente pule para a próxima aula. Me mande uma mensagem, entre em contato comigo e eu tirarei essa sua dúvida com todo o carinho do mundo. Passando a revisão de horas depois, 24 horas depois. Essa aqui, para mim, é a crucial. Essa aqui, a partir do momento que você começa a fazer essa revisão, você começa a ver mágica acontecendo no seu estudo. Você simplesmente começa a fluir. Você começa a se lembrar daquilo que você de fato estudou. E ali, uma semana depois, você torna a revisar. Um mês depois, você volta a revisar. Isso aqui vai solidificar no seu cérebro tudo aquilo que você estudou. Vamos dar mais uma andada.
ter um caderno de erros. Eu vou recomendar a vocês fortemente que tenham um caderno onde vocês anotarão todos os erros que vocês tiveram, não só nessa disciplina, como em outras disciplinas. Eu vou ensinar você como você vai fazer isso, tá bom? Você vai colocar aqui, vamos supor que este é o seu caderno de erros. Você vai colocar DP, Direito Penal, traço, e aqui você escreve como você errou. Vou citar como exemplo, coloque sobre embriaguez culposa. A embriaguez culposa não exclui a culpa, somente a completa e acidental. Esse tema a gente vai ver mais pra frente, é só um exemplo. Então você coloca aí, somente a embriaguez, somente a embriaguez, blá 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 blá. Tendo isso com você, tendo esse caderno, você vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil você voltar, você revisar, você trabalhar com aquilo que você errou, de forma que você, pelo menos nesse tema, esse tema que você já registrou, esse tema que você já trabalhou em cima, esse tema dificilmente você errará de novo, tá certo? Vamos lá, afinal, o que é o direito penal? O direito penal é o segmento do direito público que regula o poder punitivo do Estado. Ele tem a competência de selecionar as condutas humanas que são consideradas indesejadas, possuidoras de certa gravidade, reprovação social e capazes de colocar em risco a convivência em sociedade. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiramente, o que é direito público? O que é direito público? Direito público é todo aquele direito, todo aquele ramo do direito que coloca a administração, coloca o Estado em posição de superioridade com o administrado. Então, através do direito penal, por ser um direito público, o Estado vai conseguir fazer com que você faça ou com que você deixe de fazer alguma coisa. O poder punitivo, como o nome já diz, vai ser um instrumento coercitivo do Estado, um instrumento que vai agir de forma coercitiva para te obrigar a fazer ou não deixar de fazer, sob pena de uma sanção. E aqui embaixo a gente vai ter, ele detém a competência de selecionar as condutas humanas que são consideradas indesejadas, possuidoras de certa gravidade e reprovação social e capazes de colocar em risco a convivência em sociedade. Certa gravidade e reprovação social. A gente vai falar sobre isso mais tarde, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso aqui quer dizer que não são todas as atitudes, não são todas as relações que ocorrem em um país que será regida pelo direito penal, somente aquelas mais graves e com uma maior reprovação social, certo? Vamos continuar? Princípios constitucionais do direito penal, por serem extraídos da Constituição Federal de 88, são utilizados como base para todas as normas do direito penal. O desrespeito a seus preceitos não só podem, como devem gerar arguição de sua inconstitucionalidade. O que quer dizer isso? O que isso quer dizer? O direito penal é um ramo infraconstitucional. E ele retira toda a sua validade direto da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. Certo? Ele vai retirar dali o que ele pode, o que ele não pode fazer. E na Constituição Federal de 88 tem alguns princípios que veda o direito penal de punir algo que ainda não aconteceu, que veda o direito penal de colocar uma pena abstrata. Então, se você roubar, eu posso colocar a pena que eu quiser, que pode ser de 1 ano a 100 anos. Não é assim. Há que se respeitar direitos fundamentais, há que se respeitar a Carta Magna, e é isso que os princípios que nela estão vão nos trazer. Vamos lá? Princípio da legalidade. Vamos falar agora sobre o princípio da legalidade, um grande princípio, o norte, a base, o alicerce do nosso direito penal, que diz o seguinte: já a Constituição Federal, já a nossa Carta Magna, no artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que isso quer dizer? Não tem como o legislador simplesmente falar assim: olha, a partir de agora, assoviar é crime. Odeio assovio.
Eu também odeio assovio, mas o legislador não sou eu. O legislador falar odeio assovio perto de mim. A partir de agora é crime. A partir de agora é crime. Tô eu andando na rua e tem alguém assoviando. Eu vou virar e falar, esteja preso. Não é assim que fala? Esteja. Né? Esteja preso. Aí a pessoa vai virar pra mim e falar assim, mas por quê? Porque eu acabei de decidir que é crime. Ele fala, cadê a lei? Não tem. Então, calma aí, o artigo 5º. O artigo 5º da nossa Constituição Federal veda. Diz que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Veja bem que ele vai defender 2 pontos. 2 pontos. Não basta que não haja crime. Também não haverá pena sem que ela esteja na lei. Ou seja, você pode, quando você cria o crime, quando você legisla sobre um crime, você é obrigado a legislar também sobre a pena respectiva a esse crime. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Já falar um pouco mais sobre as leis vagas. As leis vagas, leis imprecisas, que são proibidas também no nosso ordenamento. Agora, olha só que legal. Eu não te disse que o Código Penal ele é obrigado a se basear na Constituição Federal? Ele é obrigado a respeitar a Constituição Federal e ele respeita tanto a Constituição Federal que, logo no seu artigo 1º, ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação. Legal? Olha só, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição. Porque assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas um ponto interessante sobre o princípio da legalidade é que ele vai se dividir. Ele vai se dividir, ele vai se desdobrar em princípio da reserva legal e princípio da anterioridade penal. Vamos falar um pouco sobre esses 2 temas. O princípio da legalidade em nosso ordenamento jurídico divide-se em reserva legal e anterioridade da lei penal. São nomes difíceis para agora no primeiro contato? São. Como é que você vai fazer? Grava o legal. Olha o legal aqui. Tudo se origina do legal. Certinho? Reserva legal e anterioridade da lei penal. Beleza, professor? Mas o que é a reserva legal? Vem comigo. O princípio da reserva legal preconiza que somente lei, em sentido estrito, poderá estabelecer sanções penais e definir condutas criminosas. Ou seja, somente leis emanadas do Poder Legislativo possuem tal poder. Vamos destrinchar um pouco isso aqui. O que é lei em sentido estrito? A lei em sentido estrito vai ser aquela lei que seguiu todo um rito legislativo, passou pela Câmara, passou pelo Congresso, foi sancionada pelo Presidente da República. Esse é o rito legislativo. E somente uma lei que passar efetivamente por esse rito, passar por esse rito democrático, poderá estipular penas e definir crimes, ok? Vamos só trazer um tema aqui, um tema rapidinho, é que aqui eu falo do Poder Legislativo. Mas você viu lá na sua aula de Direito Constitucional que os estados e os municípios também têm poder legislativo. Então você está me falando, Gabriel, que aqui em Novo Gama, Goiás, pode simplesmente decidir que qualquer coisa lá é crime? Não, por quê? Porque a competência para legislar sobre o direito penal é competência originária da União. Então, quando eu falo em direito penal de poder legislativo, eu estou me referindo ao poder legislativo federal, Câmara e Senado Federal, tá bom? Sendo assim, vamos lá, não podem estabelecer sanções nem condutas criminosas. Decretos, medidas provisórias e normas infralegais, que são normas. E o que são normas infralegais? Como o nome diz, infralegais, abaixo da lei. Não vai poder vir aqui um ofício, não vai poder vir um ato administrativo e considerar alguma coisa crime. Calma aí, você é infralegal. Não venha você querer considerar qualquer coisa crime, porque não tem validade. Tá certo? Vamos descer mais um pouquinho. Olha, atenção a essa jurisprudência. De acordo com a jurisprudência do STF, as medidas provisórias podem versar sobre direito penal desde que a matéria seja favorável ao réu.
favorável ao réu. Ela vai poder versar sobre direito penal, desde que ela reduza o prazo para progressão de regime, ela descriminalize alguma coisa. Vamos lá. CESP 2014, TJSE, técnico judiciário, a respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade, dos crimes consumados, tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir. É legítima a criação dos tipos penais por meio de decreto? Decreto? Não. Decreto não. Tá errado. Por quê? Porque o decreto ele não seguiu o rito legislativo, não passou pela Câmara, não passou pelo Congresso, não teve iniciativa de uma das casas e não foi sancionado pelo presidente da República. Vamos voltar aqui. Não podem estabelecer sanções em condutas criminosas, decretos, medidas provisórias e normas infralegais. Tá bom? Vamos para a próxima. Reserva legal. Reserva legal. Preste muita atenção aqui. Para finalizarmos o tema, o princípio da reserva legal também veda a publicação de leis vagas, foi o que eu disse lá atrás, de leis vagas sem conteúdo preciso. Em razão da segurança jurídica, é necessário que a lei deixe claro sobre o que versa e sobre suas penas. A lei tem que deixar claro aquilo que ela penaliza. A lei tem que deixar claro aquilo que ela estipula. Ela não pode simplesmente falar que, em alguma situação, criar um conceito jurídico indeterminado, criar algum princípio que só exista na cabeça do legislador. Não, ela tem que deixar claro, ela tem que ser categórica, ela tem que ser limpa, ela tem que ser quase que perfeita para poder discipular, para poder disciplinar as relações na sociedade. Vamos aqui, falar um pouquinho. Atenção, tal princípio não proíbe as chamadas normas em branco. Tais normas são chamadas assim por necessitarem de outras normas para efetivar a sua aplicação. O CESP costuma falar muito de normas em branco. O que são as normas em branco? É uma norma que depende de outra norma para poder disciplinar aquele tema. Então, vamos falar um exemplo aqui de norma em branco, é a lei de drogas. A lei de drogas, ela pune o uso, ela pune o tráfico, mas ela utiliza uma norma da Anvisa, para falar o que é um entorpecente, o que não é. Então, a lei de drogas é uma norma em branco, porque ela utiliza de uma outra norma para poder ter uma eficácia total, tá certo? Princípio da anterioridade da lei penal. Para o princípio da anterioridade da lei penal, não basta que exista uma lei. É necessário que essa lei seja anterior ao fato. Coloquei aqui um exemplo. O professor Gabriel decidiu gravar dancinhas para o TikTok para comemorar o edital do IBAMA, que saiu no dia 29/11. Após o deputado ver como o professor dança mal, é mentira, esse deputado ele é recalcado, eu danço muito bem, principalmente as dancinhas do TikTok. Decidiu criminalizar tal conduta. A referida lei entrou no vigor no dia 30/1. Pode o professor ser preso pela dancinha? Posso eu ser preso por essa dancinha? Apesar que sim, é brega, mas eu posso ser preso por essa dancinha? Não. Apesar de ter passado pelo rito, apesar de ter seguido o processo legislativo, essa lei ela entrou em vigor após a minha dancinha. Infelizmente, para o deputado, até então, a minha dancinha não era crime, então não poderia ser preso em razão do princípio da anterioridade penal, que diz que não basta que exista uma lei, ela tem que ser anterior ao fato, certo? Pelo princípio da anterioridade penal, que diz que não basta que exista uma lei, ela tem que ser anterior ao fato, certo? Vamos falar aqui agora sobre o princípio da irretroatividade da lei penal. Irretroatividade da lei penal por quê? Porque a lei ela não vai voltar para prejudicar um cidadão, não importa o que ele tenha cometido, ela nunca irá retroagir para prejudicar esse cidadão. Então vamos supor que hoje eu tenha mascado um chiclete, fui mal educado, meu pai ficou com vergonha do que eu fiz, eu tenha mascado um chiclete jogado no chão. Fui jogar na lixeira, acertei no chão, não vi. Vi um legislador, ele viu ali, ele estava na quadra de baixo de um prédio funcional. O deputado viu e falou, quer saber? Esse menino vai me pagar.
esse menino vai me pagar, porque a última vez eu passei ali, pisei no chiclete, estragou meu sapato de luxo. Então, sapo era couro italiano, estragou meu sapato de couro italiano e agora ele me paga. Conseguiu, aprovou, baixou uma lei de que todo mundo que jogasse chiclete na rua ia ser punido com prisão perpétua. Prisão perpétua. E ele virou, tá vendo, rapaz, agora você vai ser preso por isso. Eu direi, não, calma aí. A lei veio depois. A lei veio depois. Ela não vai poder voltar, e me punir. Por quê? Por conta do princípio da irretroatividade da lei penal. A lei não volta para prejudicar alguém. Mas falando no princípio da irretroatividade penal, mas tem um outro ponto que ele carece de atenção no princípio da irretroatividade da lei penal, que é o seguinte: a lei tem um caso que a lei poderá retroagir. Ela poderá retroagir, esse caso é para beneficiar o réu. Para beneficiar o réu, a lei poderá sim retroagir. Eu coloquei até um exemplo aqui no nosso slide, que é o exemplo de uma lei que poderá entrar em vigor daqui 10, 20, 30 anos, não sabemos, nem sabemos se irá, mas nesse nosso exemplo aqui ela entrou descriminalizando o uso da maconha. Ela foi posterior e, apesar de posterior, ela vai ser válida para beneficiar todos aqueles que foram sentenciados por esse uso. Nesse caso, no direito, a gente chama de abolitio criminis. Abolitio criminis, que quer dizer que o quê? Que o crime foi abolido. Então, por isso, ela retroage desde que para beneficiar. Então, deixei bem grande, a lei somente retroagirá para beneficiar o réu. A lei somente retroagirá para beneficiar o réu. Vamos lá. Julgue o item que se segue relativos à aplicação da lei penal. Aplica-se a novatio legis in melius aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação da coisa julgada. Vamos lá. Novatio legis in melius. O que é isso? Então, professor, você deve estar se perguntando o que é novatio legis in melius. In melius, você simplesmente decore. In melius é de melhorar. A novatio legis in melius vem de melhorar. Foi mais benéficas. Vai se aplicar a lei mais benéficas aos fatos anteriores? Vai. Até que toquei. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado? Sim. Ainda que a pessoa já esteja cumprindo a sua pena, ainda que não haja mais como ela recorrer, sim, ela vai ser beneficiada caso uma lei posterior assim decida. Tá ok? Vimos esse tema, vimos o que é a novatio legis in melius, vimos que ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, vai sim ser alcançado, porque, como já dissemos, a lei somente retroagirá para beneficiar o réu. E se nessa questão aqui tivesse dito novatio legis in pejus? Pejus. Então, vamos escrever aqui. Pejus. Nesse caso, a questão estaria errada, porque pejus, vamos pegar aqui, pege vai vir de prejudicar. Pronto, pege, prejudicar, melius, melhorar. Assim é a forma mais correta, não mais correta, mas assim vai ser a forma mais fácil de você decorar o que é uma coisa, o que é a outra, tá certo? Com esse último princípio, a gente encerra por aqui e espero que você tenha aprendido, ainda que pouco, ainda que tenha sobrado algumas dúvidas, você me mande uma mensagem que cuidaremos disso, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau.